Olá, estrategistas do marketing contemporâneo de negócios, sejam muito bem-vindos ao Nono Comarque Brasil 2024. O evento está maravilhoso, gente. Você que é empreendedor, líder, profissional de marketing, profissional alinhado ao ramo da inovação, da tecnologia, estudante das áreas afins, pode chegar que tem muita coisa boa para a gente explorar, para a gente contribuir também, histórias fascinantes para a gente ouvir, conhecer aí as últimas tendências, estratégias inovadoras. Então, já queria começar já esse podcast aqui, gente, chamando vocês para se associar à ABMN, é a realizadora desse evento. Então, já entra lá, tem muita gente perguntando, Jennifer, como que eu faço para estar se associando à ABMN? Gente, é simples, é fácil, é muito rápido e tem vantagens exclusivas para você que entrar agora no site www.abmn.com.br. É o seguinte, você vai entrar na categoria pessoa física, depois na aba membresia. Depois é só clicar em associe-se. Simples, né? Muito fácil. Agradecer também aqui a patrocinadora oficial deste evento, a Rede Economia, e também a nossa parceira ESPM. Estou aqui, gente, com um convidado muito especial, Rui Schneider. Seja muito bem-vindo. Falei certo seu Obrigado, nome? Jennifer. Perfeito. Obrigado, Jennifer. Presidente da Schneider e Cia e companhia, e membro do Conselho Fiscal e fundador da ABMN. Em 1971, tem história para contar, né, Rui? Perfeito. Seja muito Perfeito. bem-vindo. Já vamos começar falando da sua história aqui de integração em relação à ABMN. Como é que foi isso tudo? Ok. Veja bem, temos que retroceder no tempo, Ótimo. bastante tempo. Vamos voltar ao ano de 1964. Era um outro Brasil, um Brasil que estava aspirando uma nova posição, e isso se refletia na postura, na expectativa, na vontade de empresários, de profissionais, e com isso começaram a surgir aqui, em especial no Rio de Janeiro, os cursos de desenvolvimento de executivos. Ou seja, não bastava apenas a formação em engenharia, medicina, direito, economia, era preciso haver um foco mais pragmático, um foco voltado para a empresa e que essa pudesse enfrentar os seus desafios e ampliar o seu horizonte de negócio. Então começaram a surgir os Executive Development Programs, os programas de desenvolvimento de executivos, e a PUC foi pioneira. O Instituto de Administração e Gerência da PUC havia sido fundado pouco antes e tornou-se um centro catalisador e agregador de profissionais, de executivos, de proprietários também de empresas que buscavam aprimorar o seu conhecimento, porém sabiam que tinha uma limitação de tempo. Então eram cursos de 3 meses, começou com o curso de gerência geral, em seguida gerência de marketing, gerência financeira, e a atratividade Isso foi foi concomitante ou imenso. foram... Foi praticamente concomitante. O primeiro foi o gerência geral, mas logo em seguida surgiram os outros. E o curso de gerência de marketing, do qual eu fui então o primeiro coordenador, ele marcou uma época, porque trouxe, disseminou esse conhecimento, o que é marketing, que já se falava, mas não se conhecia muito bem o que vinha a ser, o que esperar dessa atividade. Pois bem, isto teve uma repercussão grande, atraiu muita gente, o curso se reproduziu, passou a ser replicado, passou a ser repetido continuamente, e daí surgiu a ideia de alguns egressos desse curso em fazer uma associação que desse continuidade à convivência, que desse continuidade à troca de experiências, de certa forma, tendo como modelo a American Marketing Association, a Associação Americana de Marketing. Foi E, referência, né? exatamente. E nessa época eu havia interrompido, eu comecei em 64, interrompi porque eu fui para os Estados Unidos para fazer o mestrado, Sim, e lá em quando, Stanford, em né? Stanford, exatamente. E quando eu voltei, eu já vim também enriquecido com uma outra Puxa. bagagem de experiência e estimulei, fiquei muito satisfeito com o progresso, com a disseminação, Uhum. e
em 1971, um grupo de egressos resolveu constituir a associação. Eles tomaram a iniciativa e então vieram me convidar para presidi-la e para dar forma, para dar seguimento, para estimular. E assim nasceu a Associação Brasileira de Marketing. A Associação Brasileira de Marketing, hoje a BMN, Associação Brasileira de Marketing e Negócios, ela teve uma presença extremamente importante. Nós criamos a premiação, os primeiros destaques de marketing, o mérito de marketing, que seria, dentre empresas, produtos e serviços, o que mais relevância tivesse auferido no exercício que passou. E, com isso, tivemos uma série de participações, uma série de eventos, palestras, conferências, encontros e, anualmente, uma cerimônia que seria a entrega, que era a entrega da premiação e que sempre contou com presença de ministros de Estado. Foi algo que realmente marcou. Pois bem, isso foi uma época. E esses foram os primeiros. Depois, enfim, muita coisa se passou. A associação passou por momentos difíceis. Anos depois, eu retornei a pedir para uma nova gestão e eu realmente não podia me furtar, mas acho que, passado anos com crise que o Brasil viveu, inflação extremamente acentuada, problemas nas empresas, a associação realmente ficou amortecida. Ela ficou inoperante, só até Isso que foi agora... qual época, mais ou menos? Isso já foi, digamos, final da década de 80, por aí, 90. Bom, agora, recentemente, nós temos essa iniciativa que é altamente meritória, que foi liderada pelo Tomás Naves, hoje presidente, e pelo Mário Divo, que foi realmente o grande estimulador, o grande incentivador desse ressurgimento de uma associação. Agora, veja bem, o passado é fonte de conhecimentos, mas não é engessador. Nós não devemos viver no passado. Devemos olhar o que o passado nos trouxe, os fundamentos, mas jamais tentar replicá-lo, jamais tentar repeti-lo. Isso não existe. Então, a nova entidade, ela já tem uma outra conformação, porque ela está muito mais sintonizada com os desafios, as demandas, as características atuais, né? dos tempos atuais. Exatamente. Tudo bem. Pessoalmente, podemos questionar, ou seja, nem tudo que é do passado é ultrapassado. Muito permanece. E a gente precisa também ter uma postura corajosa de enfrentar essa tendência à crítica, à demolição do que se fez no passado. Por quê? O que se fez no passado foi coerente com a época, coerente com as possibilidades e com a visão, e deixou um legado. Cabe a nós agora trazer esse legado para a realidade de hoje. E eu acho que esse é o grande desafio. E já são 5 décadas, né? Mediando Exatamente. a BMN, incentivando o marketing em negócios também, né? Exatamente. Aproveitando esse gancho aí que você falou, a respeito de toda essa trajetória histórica, essa mudança de mentalidade que houve, né? Inovação, né? Perfeito. Investigação do novo. Como que essa governança corporativa que você teve nas outras empresas atuou e contribuiu, né, com essa implementação de práticas da ESG? Porque que momento surgiu aí? Olha, vamos trabalhar agora com uma prática mais sustentável, vamos implementar isso. Ok, veja bem, os princípios de governança, eles comandam a atuação da empresa do ponto de vista de ser coerente com a sua época e ser coerente com a quem ela serve, seja os seus stakeholders,
consumidores, sejam funcionários, sejam fornecedores, sejam distribuidores, todos mais. Ou seja, a governança hoje deve atender a essa distinta gama de expectativas que, de certa forma, têm que ser harmonizadas e têm que ser implementadas de uma forma coerente e hábil. Ou seja, nós não podemos deixar nenhum stakeholder ignorante, carente de conhecimentos, E carente talvez isso seria mais de desafio, né? estímulo. Exatamente. Agora, isto é a governança hábil, a governança que diz clara e objetivamente quem somos, o que estamos fazendo, o que estamos enfrentando, quais são nossos desafios, quais são nossas dificuldades e quais são as nossas possibilidades. São suficientes? Ou precisamos agregar novas possibilidades, novas capacitações? E isso vai desde recursos financeiros a Isso. processos, a mentalidades, a talentos, tudo isso. A governança, ela tem que satisfazer aos anseios, às vezes as reclamações, às vezes as frustrações de todos. E faz parte, né? Faz parte da Com vida. certeza. Então, eu diria que temos avançado muito, até porque hoje há uma diversidade grande de componentes, de integrantes dos nossos diversos grupos de stakeholders. Então, como atender a todos? Não é fácil. Até porque muitas vezes são relativamente incompatíveis. Isso. O ponto de partida é a informação. Não vamos deixar ninguém carente de conhecimentos daquilo que nós somos, queremos ser e, sobretudo, daquilo que nós sabemos que não temos ainda o devido comando, o devido conhecimento. Ou seja, Jennifer, informação. A empresa tem que ser cristalina naquilo que ela faz, naquilo que ela quer alcançar e sincera na expressão das suas dificuldades. Não, ela tem que ser honesta, tem que Transparente, ser né? A transparência íntegra. é Exatamente. importante você falar sobre isso, né? Porque parece que foi uma opinião uníssona de todos os convidados aqui do podcast. Essa questão da informação, do conhecimento, de estar realmente passando, né, essa nova forma de ver, que na verdade não é nova, já vem de um bom tempo, né? Mas que traz essa conscientização. Mas aí nesse inteirinho de tudo tem o Brasil, né? Aham. E aí e entra essa pergunta aqui que é como que você vê essa evolução do consumidor consciente no Brasil, né, o brasileiro, consumidor aqui, e globalmente também, Ok. né? Jennifer, primeiro, nós temos uma dimensão populacional que é muito grande. E nós temos um percentual ainda grande que não é integrante, pelo menos regular, do mercado. Pode consumir alguma coisa, pode aspirar a consumir outro, mas ainda não é. Então, você tem que atender a esse aspecto. Você tem aqueles cuja necessidade é muito mais clara, eles sabem o que querem, sabem o que buscam e têm condições de acessá-lo. Você tem os outros que sabem, que buscam, que anseiam e não têm condições ainda de acessá-lo. Tem essa questão E aí. tem aqueles que não sabem bem, o que é perigoso. Então, Às perdido. vezes, isso é uma vulnerabilidade, É verdade. porque tornam-se uma massa de manobra, de Exatamente. demagogia, de um diálogo fácil, enfim. Então, essa é a nossa realidade. Nós temos isso em grandes números por sermos uma população de 200 plus milhões de habitantes. Ora, é preciso que a empresa tenha, em primeiro lugar, novamente, o respeito por essa realidade, conhecer essa realidade e saber como adequá-la. Você falou na energia. Realmente, eu fui presidente do Conselho de Administração da Eletrobras.
Eu fui do conselho da Petrobras. Eu conheço bastante o mercado de energia. E é um mercado que, a rigor, atende a todos. Não há quem possa prescindir de energia. Agora, há aqueles que podem pagar, há aqueles que não podem. E o pagar é uma decorrência. As empresas precisam sobreviver, os investimentos precisam serem feitos. Então, é importante que se estabeleça, se conheça isso e como é que isso fará parte da gestão da empresa. Existe uma ideia, assim, uma dica? Por onde eu posso começar? Sou aqui um empreendedor, estou assistindo esse podcast, sou empreendedor pequeno, estou começando uma empresa agora. Não tem uma receita de bolo, mas como Olha, seria? Tem uma dica? Eu acho que sim. Aí, independente do que for, Jennifer, você precisa saber o que você pretende fazer, a sua ideia. E se essa sua ideia realmente ela é execuível. É verdade. Ou, às vezes, nós estamos adiante do nosso tempo. Pode ser execuível do ponto de vista de processo, pode ser execuível do ponto de vista de equipamentos, mas a legislação ainda não alcança, a legislação ainda é inibidora, a legislação ainda frustra. Então, é preciso, o pequeno empresário, e nós temos grandes exemplos de empreendedores, de startups, que agora, todos eles começam com uma ideia que lhes parece excelente. É preciso testar se é. E depois verificar a execuibilidade. Há condições de implementar. Há condições de implementar de que forma? É preciso investimento. É preciso capacitações. Então, vamos começar a fazer a nossa matriz de necessidades e cotejá-la com a nossa matriz de potencialidades. Senão está muito fora daquela realidade ali, completamente, né? Pelo menos hoje. Isso. E precisa aí... se manter, determinar metas, né, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, saber essas matrizes aí, o que a gente vai precisar, infraestrutura, Jennifer, tudo isso. Sempre ir acompanhando, porque sistemas evoluem rapidamente. É verdade. Muito rapidamente. Coisas que há muito pouco tempo atrás eram tidas como impossíveis, difíceis, outras que eram tidas como excelentes desapareceram. Verdade. Veja bem, o BlackBerry foi um sucesso. E mesmo você, jovem como ainda se lembra do BlackBerry, né? Agora, antes disso, havia um sistema de chamada telefone, era o Teletrim. Não sei se não sei se alguém aqui, são todos jovens, se lembram do Teletrim, mas era um assinante. Ou seja, no fundo, o que é isso? É a necessidade da informação rápida, do contato, à luz da capacidade tecnológica e também legal da época, não é? Só que isso foi muito rápido. A velocidade de implantação, a velocidade de distribuição, o alcance e, infelizmente, o desaparecimento, né? Então, você começa a ver que não basta ter uma ótima ideia. É preciso estruturá-la adequadamente. Isso, as startups, algumas, são brilhantes. Começaram e tornam-se, logo em seguida, grande destaque, tornam-se startups de repercussão grande em grandes números e terá sobrevivência ou terá fragilidade? Isso é a competição. Nós temos que acompanhar constantemente. Eu, por exemplo, conheço empresas que... Eu vou até dar um exemplo da minha mãe mesmo. Minha mãe abriu uma empresa e ficou ali muito mais tempo na sobrevivência porque não abria a mente também para se atualizar, para se renovar. E faliu.
Mas não queria abrir a mente de forma nenhuma, assim, Aham. atender aquela demanda do momento, do local, porque conta muito o local onde essa empresa está. Com Claro que a internet hoje ela certeza. trouxe um alcance grandioso assim para gente, mas tudo começa ali, né? Naquele local, você atingindo ali aquele bairro e, claro, vivendo aquelas práticas ali. Há uma cultura dentro dessa empresa, os colaboradores vestindo essa camisa, né? E vivendo essa missão, essa visão, esses valores, tudo aquilo. E assim, para aquela pessoa da internet, você vai fazer aí um anúncio, né? E alcança muitas pessoas, não somente aquele pessoal ali do bairro, chega lá, encontra exatamente aquilo ali alinhado, né? Jennifer, você sabe que havia uma piada de marketing que a gente contava naquela época, o sujeito que tinha uma pizzaria, uma pequena pizzaria, que era um sucesso, porque ela fazia uma pizza excelente, boa, e tinha sua clientela. Só que, numa esquina, em determinado momento, abriu uma grande pizzaria. E eles colocaram a melhor pizza deste bairro. Bom, já afetou. E, passado algum tempo, na outra esquina, abriu uma outra. E colocou a melhor pizza da cidade. Instaurou-se a competição. E aquela lá, que mantinha fiel à sua receita, à sua integridade na fabricação, com o recurso. Aí ele teve uma ideia. A melhor pizza desta rua. Então, Bacana. esse Legal, ó. é um desafio. Você É precisa saber qual é a sua dimensão. verdade. E não esquecer, porque às vezes, na ambição de crescer, de alcançar outros grupos-alvo, você esquece de dar o tratamento àqueles seus clientes tradicionais, Exatamente. aqueles seus clientes que têm uma afinidade com o seu produto. Que vão fidelizar aquele produto, né? Exatamente. Nada impede que você faça um outro produto, nada impede que você faça. Mas, por favor, não antagonize, não afaste aqueles que são os seus consumidores, a não ser que, por várias razões, eles estejam minguando. Acontece também, né? Então, aí é a hora de revitalizar. Mas, enfim, essa questão, eu vou até dar um outro exemplo, que aí eu Conta aí. participei. Foi justamente numa das aulas do curso de marketing, veio um aluno me contar que ele ia abrir um restaurante, um bar, restaurante, na antiga estrada, não havia estrada nova, que ia para Cabo Frio. E ele queria lançar, e ele queria saber como fazer o lançamento, porque, afinal de contas, ele havia comprometido os seus recursos na instalação e não podia fazer propaganda. Não é? Eu disse, você vai fazer o seguinte, eu não tenho experiência, não sou dono de restaurante, mas daquilo que eu conheço, comportamento, você vai fazer. Você vai até a Avis ou a Hertz e alugue uns carros. E nos próximos fins de semana, de preferência próximo a feriados, a partir da sexta-feira ou quinta, quando for, deixa os carros estacionados na frente do restaurante. As pessoas vão passar e Olha a vão olhar. E agora, Muito bom. por que isso? Porque é o tal negócio. Se tem tanta gente, é porque deve ser bom. E ninguém para ver se o carro realmente acabou de estacionar lá ou Exatamente. tá. É igual aquela lojinha que você passa, né? Tá muito vazio. Não, não vou entrar. Aí quando você vê a loja muito cheia, você quer entrar. Exatamente. Quer dizer, isso foi, eu disse de piada e tudo, e no fim, depois de algum tempo, ele ficou muito satisfeito porque deu uma repercussão. Ou seja, Jennifer, o consumo tem muito de comportamental. Claro,
atendimento de necessidades, poder aquisitivo, não tem a menor dúvida, Sim, mas tem muito de comportamento, comportamental. Então, é preciso, na dinâmica do marketing, a gente também olhar esse lado transcendendo a outras questões que são importantes, o meio ambiente, a predação, ética e tudo mais. E é por isso que essas empresas estão a cada vez mais, são necessárias, é tão importante elas estarem se atualizando, assim como essa influência, essa percepção do consumidor. Você fala um pouquinho sobre isso? Porque eu sei que a sua experiência nos conselhos da Eletrobras, da Petrobras, que o senhor falou, Uhum, né, deu isso. uma visão única de sustentabilidade. Né? Então, assim, nesse setor Olha, energético, como que essas empresas elas têm se adaptado a essas demandas por práticas mais sustentáveis? Que é necessário isso, né? E elas estão se olha, atualizando. eu acho que isso é decorrência de um grau de percepção, de cultura que se instalou, tem crescido, as pessoas têm maior respeito pelo meio ambiente, e esse respeito não é apenas nas práticas das empresas, das quais ela será consumidor ou não, mas também no uso de matérias. Então, veja bem, nós temos, no caso da energia, as fontes renováveis, eólica, solar e mesmo as hidrelétricas. Mas nós não podemos ainda prescindir do fóssil. Nós não podemos prescindir. É aquecimento global, são os problemas climáticos, mas não há condição ainda de que se prescinda. Então é preciso ter sempre essa noção de equilíbrio. E aí a gente volta. Nós falamos há pouco É, de equilíbrio. transparência, de Uhum. franqueza, de informação. Mas veja bem, não vamos esquecer o equilíbrio. Vamos ter sempre presente que é importante aspirarmos uma outra situação, mas temos que ter cuidado se temos meios de acelerar o que às vezes é fonte de problema. Você não Uhum. pode, você tem que ter um equilíbrio e atuar com equilíbrio. E gradativamente você vai ver que há um processo de educação do consumidor, há um processo de percepção e ele começa a valorizar o ambiente, começa a valorizar o uso de insumos, de Isso. matérias-primas. Uhum. Agora, com tudo isso, ainda persistem algumas incoerências. O nível de desperdício ainda é muito alto. E você compara com outras sociedades, talvez sociedades que tenham passado por problemas de guerras, de carências, há muito mais zelo pela gestão dos insumos e pela diminuição de desperdícios. Nós ainda desperdiçamos muito, ainda temos. É aquele negócio de descascar batata, você Uhum. vê que você leva Leva o pedaço metade da da batata. batata junto. Mas Verdade. é muito importante isso. Não basta apenas você ter a consciência do ESG, Environment, Social Governance. Você precisa ter a noção, se você não está predando, não é por estar consumindo determinados insumos que têm efeitos colaterais negativos, mas é que você pode estar consumindo mais do que deveria. Você poderia reduzir o consumo sem afetar Olha o que dica. resultado do produto final. Então, eu acho que esse é um Que componente dica. adicional do ESG, que é a gestão de resíduos. Eu me lembro, eu sou engenheiro, mas em anos atrás, em fábricas, como havia resíduo, como junto de máquinas, de equipamentos, havia sempre resíduo. E eu me perguntava, puxa vida, será que não há capacidade de afinar melhor os instrumentos de corte, os instrumentos de transformação para diminuir o número de resíduos? Bom,
isso hoje está acontecendo. Parte decorrência de treinamentos, parte decorrência do próprio aprimoramento dos materiais, mas, veja bem, não basta só você ter ou alegar que tem um respeito pelo ambiente, se você não tiver uma certa parcimonia, um certo, novamente, equilíbrio no uso de insumos. E, Eltonor, não daria para fazer com menos? Não daria para aprimorar sem prejuízo da qualidade? Porque em outras ocasiões nós vimos exatamente o desastre. Fazer com menos era, a rigor, falsificar, distorcer o produto. Não é isso. É aprimoramento dos processos, Certo. aprimoramento das técnicas, para que o mesmo resultado, ou até melhor, possa ser alcançado com menor quantidade de insumo. Aí você vai estar, efetivamente, Jennifer, demonstrando que você coloca o ambiente, o meio ambiente, num pedestal, num patamar elevado. Bacana, é verdade. E aí as empresas elas conseguem equilibrar essa busca de lucro com a responsabilidade social. Porque querendo ou não, eles vão ter um retorno com isso, né? A empresa precisa Isso sobreviver. aí, Então, a empresa precisa sobreviver. E ela precisa atender ao capital, seja o capital próprio, seja o capital de investidores. Uhum. Então, o lucro é essencial. Por quê? Porque o lucro é o resultado do Exatamente. esforço. Então, você pode obter o lucro, seja aumentando a receita, que encontra um nível que torna inviável. Até porque virá alguém mais esperto e vai oferecer algo melhor a um preço mais baixo. Então, você precisa saber combinar o que você pode colocar em termos de estímulo ao aumento de receita e, ao mesmo tempo, estímulo à redução de custo. Então, Perfeito demais. Vamos para a última pergunta? Essa aqui é muito... já? É um pouco pessoal, hein? À vontade. Olhando para a sua carreira, como você gostaria de ser lembrado em termos de contribuição para a sustentabilidade, para a promoção da prática ESG? E que conselhos, são duas em uma, né? Que conselhos você daria para futuros líderes interessados nesse campo? Jennifer, seria um pouco veleidade dizer que eu gostaria de ser lembrado. Enfim, eu gostaria de ser lembrado como alguém que buscou fazer a coisa certa. E não poupou esforços para alcançá-lo, nem sempre corretamente. Eu tive a minha dose de aquela música My Way, né? Now the end is near and I can see the final curtain. Ou seja, eu tenho a minha dose de erros, a minha dose de frustrações. Então, como todo ser humano, né? Exatamente. Se eu for lembrado pelos meus erros apenas, onde quer que eu esteja, eu vou ficar meio frustrado. Mas pelo menos lembrado porque eu tentei fazer a coisa certa, reconhecendo as minhas possibilidades e as possibilidades da época em que eu vivia. Não adianta falar a análise de fatos históricos à luz de conceitos de hoje, à luz de princípios, à luz de constatações. Claro, não. Então, é outra coisa. Eu procurei fazer a coisa certa. E eu acho que eu sempre tive, por várias razões, um certo zelo, um respeito, cuidado contra o desperdício, ser perdulário, mas nunca a ponto desse afetar a minha satisfação, o desfrute, o resultado final. Ou seja, saber até que ponto, mas se tiver aqui um pouquinho mais, isso vai aumentar o gosto, a satisfação, por que não? Então, eu
acho que sempre respeitei que os limites nem sempre são bons professores. Os limites nem sempre são os mais hábeis, os mais coerentes com a realidade no momento que nós estamos vivendo. Mas é preciso questionar e dizer, não dá para ir um pouco mais? Não dá para fazer mais respeitando. Então, o que eu acho? Não ao desperdício, não à predação, mas também não à perda da satisfação, não à perda do desfrute, não à perda de um joie de vivre, porque não vamos esquecer, o consumo também traz alegrias, o consumo traz satisfação. Vamos reconhecer isso. É bom quando a gente tem acesso a algo, quando a gente compra algo novo que gostaríamos, e algo que até imaginavam, demorou. Pô, isso é ótimo. Não vamos tirar essa satisfação e transformar isso num questionário meia-culpa. Mas você sabe como ele é fabricado? Você sabe que são os garotos do Paquistão que ficam costurando? Pô, tudo bem, é importante conhecer. Mas não vamos esquecer que consumir também está ligado ao bem-estar, também é um sentido de acesso. E você pode ver hoje, quando nós falamos de inclusão, camadas menos favorecidas que passaram a ter acesso, pô, a alegria quando chega um determinado produto, um equipamento. Então, eu não posso esquecer, eu era criança e nós morávamos aqui no Rio de Janeiro e morávamos num prédio, num apartamento, e a minha mãe tinha uma lavadeira, naquela que vinha trazer a roupa e levava. E um dia ela chegou super alegre porque tinha comprado uma geladeira. Então, a geladeira pequena, uma geladeira daquela época, mas a alegria Tinha que aquela época, né, de quem tinha televisão ia para casa, exatamente, né, quem ainda não foi tinha antes, ia para casa de quem. exatamente, ainda Minha mãe conta essa assistia os história, velho. televizinhos, Isso, né? é. Enfim, é isso aí, Jennifer. Bacana demais essa história. Tem muito equilíbrio, uma pitada de ousadia, né? Porque se a gente também não é ousado, a gente não Com arriscar, certeza. a gente vai ficar na inércia, Exato. né? E não vamos tirar o lado agradável, o Sim. lado da satisfação, o lado lúdico. Não vamos criar um universo engessador de como você sabe de onde vem as coisas, você sabe o que está agora. Não, tudo bem, sei, mas, caramba, mais um pouco não vai fazer mal. Maravilhosa essa participação, viu, Schneider? Muito obrigada. Que história Obrigado. inspiradora para a gente e para todos os ouvintes aí, empresários que estão nos assistindo, profissionais, líderes, né, que têm suas equipes aí. E vocês, gente, continuam com a gente aqui, né? Ouvindo essa história, tem mais entrevista pela frente. Você pode chegar, continua aqui com a gente. Mais uma vez quero agradecer a sua presença, pela sua história de vida profissional e também a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia, juntamente com a ABMN e a ESPM. Maravilha. Jennifer, Obrigada. só terminando, eu não fui o único, mas eu atuei em uma campanha que foi marcante. E a campanha que resultou no Dia Nacional da Criança. Levei muito tempo. E nós criamos um slogan que eu acho que diz tudo que nós falamos aqui. É dizer o seguinte: criança quer amor e brinquedo. Então, eu acho que isso é um exemplo do que você me perguntou, eu falei. É preciso dosar. É preciso dosar o que é o lado Verdade. material, o que é o lado... Que precisa existir também, né? Exatamente, lado sentimental. E é por isso que eu vou até aproveitar esse gancho aí e já convidar o pessoal que está aí, quer saber como oferecer esse brinquedo, aspas,
para as suas crianças, que são os seus consumidores, entra no site da ABMN, é www.abmn.com.br, associe-se, porque tem cada vantagem exclusiva. Você fica por dentro de conteúdos como esse aqui, que ensina você a apresentar o seu produto, o seu serviço, de forma mais consciente, mais sustentável e facilitadora para todos, práticas sustentáveis. Não é isso? Perfeitamente. Obrigada, Muito bom. Schneider.